turma, vamos iniciar mais uma sessão de aula para concluir o capítulo 5 do livro de vocês, intitulado Raça, Etnia e Multiculturalismo. Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre as teorias da democracia racial de Gilberto Freire e a teoria intitulada a crítica, de Florestan Fernandes a essa teoria que a intitula de mito da democracia racial, afirmando que no Brasil não existiu uma democracia racial, como até hoje não existe, infelizmente, muito pelo contrário, Somos uma sociedade ainda muito perpassada pelo machismo também, mas pelo racismo. Então, na nossa última aula, nós fizemos essa reflexão, falamos um pouco sobre o movimento negro no Brasil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre o conceito de raça e de etnia. E falaremos um pouquinho também sobre o que é o multiculturalismo, que intitula esse capítulo. O conceito de etnia, ele se refere a um conjunto de seres humanos que partilham determinados aspectos culturais, que vão além da linguagem e da religião. São características sociais e culturais, e, portanto, aprendidas. Não nascemos com elas. O conceito de etnia, ele é um conceito sociológico, tá? Ele é um conceito construído, é um conceito baseado na nossa cultura. É um conceito baseado na nossa identificação com o ambiente que a gente vive, com o território, a nossa ideia de nação, a nossa ideia de pertencimento. Então, o conceito de etnia, ele é, não vou dizer superior, mas ele abrange muito mais, ele é mais abrangente do que o conceito de raça. Já que o conceito de raça, ele é um conceito com base biológica, como a gente vai ver já já. Como eu falei, a etnia, ela está relacionada com essa ideia do pertencimento. E a isso a gente chama de etnicidade. É o sentimento de pertencimento a determinada comunidade étnica. É a identificação com um grupo social específico dentro de uma sociedade. Então, a etnia, ela é esse campo da identificação, do sentimento de pertença, certo? Quando a gente fala, por exemplo, dos povos indígenas, preste atenção que eu uso no plural, povos. Por quê? Porque existem várias etnias dentro dos povos indígenas. Os índios, a gente não é nem correto falar de índio, eles não são todos iguais. Os indígenas, eles não são todos iguais. Eles são diferentes, variam a depender da sua etnia. Aqui no Ceará, por exemplo, tem os Tapeba, vão ter os Genipapo, Canidé, e vão existir várias outras etnias, vários outros povos, porque muda a questão dos costumes. Embora seja uma cultura semelhante, existem especificidades, por isso que são etnias diferentes, certo? E aí é importante a gente diferenciar raça de etnia. Raça é uma distinção que se estabelece pela origem biológica. Então, quando a gente fala de raça, não faz sentido falar de raça quando a gente fala de seres humanos. A raça é raça humana, Porque nós temos todos a mesma origem biológica. Só que quando a gente fala de raça, por que então que a gente ainda usa racismo, por exemplo? Porque ainda existe, essa ideia de raça, ainda não conseguimos acabar com ela totalmente, então ainda é uma transição lenta, E aí raça geralmente se refere simplesmente a aspectos biológicos, ao fenótipo, à aparência. Já a etnia, as práticas socioculturais e históricas de diferentes grupos humanos que interagem entre si. O conceito de etnia, por não se restringir aos aspectos biológicos, possibilita a superação da crença na existência de raças superiores e raças inferiores. O conceito de raça, ele dá essa ideia de que existe uma raça melhor do que a outra. Já o de etnia, não. Ele vai falar de diversidade, de pluralidade. Mas ele não vai considerar uma etnia melhor, uma etnia pior, tá? Então, o conceito de raça é que gera os preconceitos, as discriminações. Por quê? Porque ele dá essa diferença de existir uma raça superior e uma raça inferior, tá? Quando a gente sabe que isso não é real. Também permite evidenciar que as desvantagens econômicas vivenciadas pela população negra hoje são fruto de relações sociais cuja construção histórica
está marcada por discriminações e preconceitos profundos. Então, é importante a gente refletir sobre a etnia para chegarmos a essa reflexão, que eu até falei já na aula passada, né? Essas diferenças que existem hoje, essas desvantagens econômicas que a população negra vivencia de uma maneira geral, lembrando sempre, né, que não são todos os negros que são pobres, mas a maioria dos pobres são negros, certo? Essa diferença, ela não é uma diferença de capacidade, é uma diferença de acesso. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, desde lá o período da abolição da escravidão, o que aconteceu? Quando a abolição aconteceu, né, quando os negros eles já não estavam mais sob a condição de escravos, não foi dada a eles uma condição digna de vida, de emprego, de renda, de moradia. Não. Os negros eles foram deixados à margem da sociedade, né? Foi aí que surgiram, inclusive, as primeiras periferias. Por quê? Porque não se permitia que o negro vivesse nos grandes centros. Não se permitia que os negros se estabelecessem perto das fazendas. Quando eles estavam se estabelecendo, os fazendeiros enxotavam, colocavam para correr, não queriam que eles ficassem ali. Então, eles foram ficando cada vez mais à margem. E aí se estabeleciam as margens mais distantes. E aí foi a partir desse estabelecimento que surgiram as periferias, né? Que hoje a gente vai chamar de favelas, de comunidade. Então, os negros eles se estabeleceram ali, foram obrigados a se estabelecerem ali. Com o passar do tempo, seus filhos, seus netos foram ficando naquela região, né? Então, por isso que hoje a maioria das favelas são de população negra. Não é por uma determinação biológica, não é uma capacidade biológica, não. Mas é devido à origem desses lugares, né? O modo como se deu essa formação, então as oportunidades que foram permitidas. Então, tudo isso é a questão do acesso às oportunidades. Apesar de o conceito de raça ter sido abolido no contexto científico e inclusive negado por geneticistas, a ideologia e as teorias racistas ainda têm força entre grupos sociais, como os chamados neonazistas. Então, os cientistas já disseram que não existe raça quando se fala de humanos, que nós somos todos de uma mesma raça, né, que é a raça humana. Então, não existe essa diferença. Os geneticistas, né, a galera que estuda genética, já pesquisou e já viu que não tem diferença, né, genética, assim, diferença grande entre brancos e negros que justificasse uma ideia de superioridade ou de inferioridade, mas, no entanto, infelizmente, ainda existem grupos que continuam achando que existe essa diferença, né? Que são os racistas, né? Os preconceituosos racistas, de uma maneira geral. E aí, um exemplo são os neonazistas, que são grupos que hoje, né, infelizmente ainda existem pessoas que se julgam melhores, né, e que pregam essa ideia de uma superioridade de raça, que existe uma raça melhor que as outras. Então, esses grupos, eles se baseiam ainda nessas teorias racistas, embora são negacionistas, né, negam a ciência, porque a ciência já comprovou que não existe justificativa para se acreditar nessa diferença, certo? Então, o conceito de raça. Por que então que a gente ainda fala em racismo, Camila? Se o conceito de raça já foi superado? Por essas questões culturais, né? Infelizmente, essas questões culturais ainda existem. Mas a meta é que nós possamos superar isso e aí possamos entender essas diferenças como diferenças étnicas. E aí não tem nada demais. É aquilo que a gente falou antes das férias, no capítulo sobre cultura. É entender que não tem uma cultura melhor, uma cultura pior. Existem culturas diferentes, do mesmo jeito. Não é que tem uma raça melhor, uma raça pior, uma etnia melhor, uma etnia pior. Existem etnias diferentes. E raça, na verdade, né, nem existe. Quando se fala assim de diferença racial entre brancos e negros, por exemplo. A gente só ainda usa esse conceito mesmo para entender a ideia do que é o racismo e como ele atinge a sociedade. O multiculturalismo e as ações afirmativas. O que é o multiculturalismo? Se a gente pegar um pé da letra, né, se eu perguntasse a vocês, se nossa aula fosse presencial ou síncrona, e eu perguntasse a vocês o que é multiculturalismo, alguém com certeza me diria que são muitas culturas, né? Multi de muitos e culturalismo lembra cultura.
E não estaria errado, certo? É uma das definições de multiculturalismo. Vamos lá. O conceito que designa o fato de algumas sociedades serem formadas por culturas distintas. Então, nossa sociedade, por exemplo, é multicultural, porque nós somos formados por culturas distintas. Pelo menos três, né? Que são os europeus, os nativos, os que chamamos de indígenas, e os africanos. Então, só aí já nos faz multiculturais. Mas o conceito não para por aí. O multiculturalismo também pode ser visto como uma política que visa a coexistência pacífica entre diferentes grupos étnicos. É a ideia de convivência harmoniosa entre esses grupos étnicos, né? Entender que existem vários grupos étnicos e que eles podem conviver pacificamente, ou seja, sem se estabelecer guerras dentro do território, embora exista a diversidade étnica. E o multiculturalismo também pode ser entendido. Gente, perdão, mudei aqui sem querer. Também pode ser entendido como um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, reivindicando o reconhecimento cultural das minorias. Está dizendo o quê? Que não basta conviver pacificamente, não basta só conviver no mesmo território, né? O multiculturalismo não é só conviver no mesmo território aqueles grupos, aquelas culturas diferentes, mas reconhecer os direitos das minorias. E aí já já a gente vai nomear, né, exemplos dessas minorias para que vocês entendam o que são essas minorias, quem são essas minorias. Entre os que compreendem o multiculturalismo a partir da primeira perspectiva, há um debate no seguinte sentido. Primeiro, há a visão antropológica que enfatiza a formação de mosaicos culturais, totalmente originais, frutos da convivência entre diferentes matrizes coexistentes numa mesma sociedade. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre esse mosaico cultural? Então, recapitulando, né? As pessoas, os antropólogos que tomam essa visão do multiculturalismo, elas vão entender o quê? Que existe a possibilidade da formação desse mosaico cultural. Ou seja, pegar, né, aspectos de diferentes culturas e meio que juntar tudo para formar uma cultura nova. Como se existisse uma cultura nova a partir desses recortes de diversas culturas. Lembra que eu até falei o exemplo da pizza, que é uma coisa de origem italiana, de carne do sol, que é uma coisa bem nordestina, né? Bem nossa. Então, é um mosaico cultural. A gente pega dois aspectos e juntam. Então, isso forma uma nova cultura. É uma prática multicultural. Esse é o primeiro tópico, primeiro exemplo. No segundo, aos que apontem a coexistência, sem, no entanto, enfatizar a convergência entre as diferentes matrizes socioculturais. É mais ou menos assim. Coexistem, ou seja, eles existem no mesmo lugar, mas eles não convergem, eles não se misturam. É cada um no seu quadrado. Por exemplo, no dia 15 de agosto, recentemente, a gente, né, celebrou duas festas religiosas em Fortaleza. Na verdade, no mundo todo, né, mas em Fortaleza especificamente. Em Fortaleza, feriado, 15 de agosto, porque é dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. E aí os católicos, né, não esse ano, por conta da pandemia, mas geralmente vão para essa celebração na rua e organizam a caminhada com Maria. Em outro espaço, né, no espaço da praia, da orla, as pessoas que são adeptas às religiões de matriz afro, a Umbanda e o Candomblé, fazem oferendas a Iemanjá, porque esse dia também é o dia dedicado a Iemanjá. Então, são duas culturas que estão coexistindo, mas cada um no seu quadrado. Os católicos estão aqui na avenida, na caminhada com Maria, e os umbandistas, o pessoal do Candomblé, né, os candomblecistas, estão na praia fazendo as suas oferendas. Então, coexistem, mas não se misturam, não convergem. Então, é um outro modo, né? Diferente lá da pizza de carne do sol, que mistura os dois aspectos. E ainda, a visão crítica, que mostra que a convivência não é pacífica, mas permeada pelas relações de poder e dominação constitutivas da sociedade. Aí essa visão vai dizer o quê? Que, na verdade, esses grupos, né? Voltando, por exemplo, lá da caminhada com Maria e das homenagens a Iemanjá.
Na verdade, eles não convivem pacificamente. Eles acontecem, mas se encontrarem, vai rolar aquelas brigas, vai rolar os desentendimentos. Então, que na verdade esse multiculturalismo ele não é real, né? Ele é só teórico, só na teoria tá tudo ok, mas na prática se encontrar se estranha. E o quinto ponto, né? Perdão, quarto, aos que criticam o multiculturalismo por considerar que, embora reconheça a diversidade cultural, não propõe a superação da hegemonia dos padrões culturais dominantes. Ou seja, que, embora reconheça que tem essas diferenças, não propõe nada para, voltando a esse outro ponto, né? Não propõe nada para melhorar. Tipo, no máximo é cada um no seu quadrado. Não propõe uma integração real, uma integração de fato, uma integração verdadeira. Então é importante a gente refletir sobre isso, o que é o multiculturalismo de fato, tá? Mas o mais importante é a gente entender que o multiculturalismo é o respeito a essa diversidade cultural. Entender que existe essa diversidade cultural e que isso não é um problema. Pelo contrário, né? Isso precisa ser respeitado. Isso nos leva a um outro conceito, que é o conceito da interculturalidade. Diversamente, vê no contato entre as diferentes culturas a possibilidade da construção de novos conhecimentos e novas interpretações do mundo. Ou seja, a interculturalidade, ela é mais profunda do que o multiculturalismo, tá? Porque quando a gente fala de interculturalidade, a gente está falando de uma interação real, né? É o contato mesmo nessas diferentes culturas, né? Com a ideia de produzir um novo conhecimento. Então, o multiculturalismo é a diversidade cultural, é conceber que existem muitas culturas. E a interculturalidade é essas culturas se misturarem mesmo, de fato, né? Elas construírem algo novo a partir dessa mistura. E para finalizar, as ações afirmativas. E é aqui onde eu vou explicar o que são as minorias, né? Que eu deixei o parêntese aberto lá no outro slide. As ações afirmativas são ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdades sociais, visando a compensação das desvantagens criadas e reproduzidas socialmente. As ações afirmativas, elas são ações que buscam remediar as desigualdades sociais, diminuir minimamente as desigualdades sociais. E é aqui onde entra o conceito de minoria social, tá? Minorias, quando a gente fala de minorias, não são minorias necessariamente quantitativas, tá? Por exemplo, quando eu digo que os negros são minoria no Brasil, eu não estou dizendo quantidade. Porque na quantidade, na ponta do lápis, talvez até existam mais negros, né? Se a gente considerar negros e pardos, talvez até exista uma quantidade maior de negros e pardos. Mas a gente fala de minoria no sentido de grupos sociais que têm os seus direitos negados, que sofrem com as desigualdades sociais, que são vítimas das desigualdades sociais, certo? A esses grupos nós chamamos de minorias. Mulheres são minorias. Se a gente pegar o censo, a gente vai ver que tem mais mulher do que homem no Brasil. Mas se a gente pegar as condições de vida das mulheres, a gente vai ver que nós temos mais direitos que nos são negados, né? Então, nós somos minorias. Os deficientes físicos, pessoas com deficiência, perdão. As pessoas com deficiência, elas também são minorias. Além de ser minoria quantitativa, são minorias porque têm seus direitos negados muitas vezes. Os LGBTQI+, também são minorias. Acho que deu para entender, né? Quem são as minorias? São os grupos que têm os seus direitos negados. E as ações afirmativas, elas vêm para tentar diminuir essas desigualdades. E aí um exemplo de ações afirmativas, já que nós estamos falando sobre essa temática de raça, são as cotas raciais. Elas são um exemplo de ações afirmativas. Porque já vimos, né, ao longo desse capítulo, a série de desigualdades que os negros vivenciam, sofrem, são vítimas. Então, chega um momento em que essas cotas elas são implementadas visando diminuir minimamente essas desigualdades de acesso. Então, elas são ações afirmativas. As cotas sociais, que são direcionadas para as pessoas, por exemplo, alunos de escola pública, que têm acesso às cotas para entrar na universidade, também são ações afirmativas, visando diminuir a desigualdade de acesso à educação, né?
nas eleições, as cotas para as mulheres. Os partidos têm uma cota mínima de eleição de mulheres. Por quê? Porque no sistema de representação, as mulheres elas são menos representadas. Quando a gente vê aquelas propagandas vagas de emprego que é direcionada para pessoas com deficiência, também é uma ação afirmativa. Enfim, as ações afirmativas são essas diversas ações, sejam de públicas ou privadas, que visam diminuir minimamente essas desigualdades sociais. Galera, com isso a gente encerra esse capítulo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês os debates dele. E aí, também nós nos encontraremos ainda nos momentos de interação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sigo à disposição. Um abraço e até o próximo encontro.